Boa tarde a todos. Vamos dar início à apresentação da defesa de monografia da aluna Gabriela Moreira Ferreira Carvalho. O tema é neuromarketing, o título Neuromarketing como instrumento para orientar a estratégia das organizações em função da motivação de compra. Temos aqui a professora Márcia e o professor Gladstone, que fazem parte da banca. Gabriela, você tem 20 minutos para a sua apresentação, vai compartilhar aí na tela com a gente. Logo em seguida, a gente vai pausar a gravação e vamos nos retirar para fazer a deliberação da nota. Vocês permaneçam aqui na sala do Zoom, que a gente volta e fecha a ata e fecha a apresentação, tá? Pode começar, já está autorizado aí o compartilhamento. Vou começar, então, aqui a compartilhar. Vocês já estão enxergando a minha tela? Estamos sim. Boa noite a todos. Meu nome é Gabriela Moreira Ferreira Carvalho. Eu vou dar início à apresentação do meu trabalho de conclusão de curso. Eu fui orientanda do professor mestre José Lazarino Ferrari. E o tema da minha monografia foi Neuromarketing como instrumento para orientar a estratégia das organizações em função da motivação de compra. O mercado vem passando por constantes transformações, assim como o comportamento do consumidor, e isso vem complicando o entendimento das organizações em relação aos desejos e às necessidades dos seus clientes, dificultando também a compreensão sobre as expectativas e as motivações em relação ao consumo. Por isso, as empresas elas precisam se munir de pesquisas de mercado mais fidedignas em relação ao comportamento do consumidor, no intuito de elevar a satisfação do seu público-alvo. Lindstorm, um autor bastante presente na minha monografia, ele diz que aproximadamente 90% das nossas decisões de compra são tomadas no campo inconsciente do cérebro. Todavia, os métodos tradicionais de pesquisa que são utilizados atualmente pelas organizações, eles não alcançam o inconsciente do cérebro. Esses métodos geralmente são os questionários e as entrevistas, e dessa forma as empresas precisam utilizar algum estudo que de fato analise o cérebro e a mente dos consumidores, e o neuromarketing ele é capaz de realizar esse estudo. Por isso temos o problema da pesquisa, que é qual é a contribuição do neuromarketing para as estratégias das organizações e para a compreensão sobre as motivações de compra. Os objetivos foram determinados, o geral foi identificar as contribuições do neuromarketing como instrumento para a compreensão a respeito das motivações de compra e para as estratégias das organizações, e os objetivos específicos foram descrever as técnicas de neuromarketing utilizadas para a análise do comportamento do consumidor, compreender o processo de tomada de decisão, verificando como os estímulos externos influenciam o inconsciente humano, e apresentar estudos de caso realizados por uma empresa de consultoria especializada em ações de neuromarketing. Como metodologia, eu utilizei a revisão bibliográfica com uma abordagem qualitativa. Dessa forma, foi iniciada uma leitura exploratória, seguida de uma leitura seletiva e, por fim, uma leitura interpretativa das bibliografias definidas. Como eu disse no início, o mercado vem passando por constantes transformações e os autores Gilmore e Pine denominam essas transformações como a progressão do valor econômico. E essa progressão ela acontece em 4 estágios. O primeiro estágio são os commodities, onde são os materiais naturais extraídos do solo, que passam por um processo básico de refinamento para serem estocados em massa e transportados para os supermercados. E por serem produtos com basicamente nenhuma diferenciação, eles são ofertados por preços muito similares. Com a chegada da Revolução Industrial, os commodities foram transformados em bens, em produtos, e esses bens, por poderem ser consumidos imediatamente, eles são mais valorizados pelos consumidores e, por isso, são ofertados por um preço um pouco mais elevado. Mas esse mercado de produção em massa ele começou a ficar saturado e a demanda por serviços ultrapassou a demanda por produtos. Os serviços são tarefas específicas que os consumidores querem que sejam feitas, mas não querem realizar com as suas próprias mãos.
Então, eles estão dispostos a pagar um preço ainda mais elevado do que o dos produtos para que outra pessoa realize essas tarefas. Porém, o avanço tecnológico, mais uma vez, superou muito do capital humano que realiza os serviços e chegou-se aos estágios das experiências, onde são momentos memoráveis para os consumidores, onde eles ficam engajados por um período maior de tempo, e que esse engajamento ocorre envolvendo emoções, sentimentos, atingem o nível psicológico e intelectual dos consumidores. Então, é um momento de maior diferenciação, é um estágio de maior diferenciação, de maior relevância para os consumidores, e acaba por ser ofertado por um preço que a gente chama de prêmio, um preço bastante elevado. Visto isso, é possível perceber que o comportamento do consumidor ele é influenciado pelo mercado, assim como o mercado é influenciado pelo comportamento do consumidor. E Pedro Camargo, que também foi outro autor especialista utilizado no presente estudo, ele define o estudo do comportamento como sendo o conjunto de ações ou reações de um sistema dinâmico, vivo, em face das interações e realimentações propiciadas pelo meio onde ele está inserido. Visto isso, tratar o comportamento do consumidor a partir de uma única perspectiva, com um foco muito específico, uma única metodologia, acaba por tornar o estudo deficitário, sendo dificultado uma compreensão plena sobre o comportamento do consumidor. Dessa forma, é necessário que haja um olhar para fora dos consumidores, para o mercado e as partes com as quais eles interagem, mas é necessário um olhar principalmente para dentro do próprio consumidor, da sua forma biológica, principalmente pelo fato de que o grande tomador de decisão, o inconsciente, como eu disse, ele é uma parte biológica dos consumidores. O neuromarketing ele é uma junção da neurociência com o marketing, e a neurociência ela é capaz exatamente de analisar o sistema nervoso na sua parte fisiológica e anatômica e na sua relação com o ambiente, e ela auxilia o marketing a alcançar um dos seus principais objetivos, que é conhecer tão bem o cliente a ponto de que o produto ou o serviço se adeque a ele e se venda sozinho, se tornando, então, a chave para a lógica de consumo, onde é possível compreender os pensamentos, sentimentos e desejos inconscientes que impulsionam a decisão de compra dos consumidores. Dessa forma, o neuromarketing ele analisa 3 elementos fundamentais, sendo eles a atenção, motivação e memória. A atenção ela é definida por Fernando Kimura como um processo seletivo de relevância, ou seja, a partir da análise da atenção é possível perceber quais são os estímulos externos que estão de verdade sendo priorizados pelos consumidores e estão captando a sua atenção. A motivação ela envolve fatores fisiológicos e neurais que vão direcionar o comportamento do consumidor. Ela é dividida em 2 dimensões, a valência e a intensidade. A valência ela refere-se aos sentimentos agradáveis e desagradáveis que vão levar a um comportamento de aproximação ou afastamento do consumidor em relação ao produto e, consequentemente, em relação à marca e à organização. A intensidade, como a própria palavra já diz, ela diz respeito ao nível que vai acontecer essa aproximação ou esse afastamento. O autor ainda coloca a emoção junto da motivação pelo fato de que os sentimentos que geram a motivação, eles são a percepção consciente da emoção. Então, ela se torna um papel muito importante para que, de fato, ocorra a motivação de compra. Por fim, a memória ela é uma capacidade do cérebro de armazenar informações e experiências e recuperar essas experiências já vividas pelo consumidor. E elas podem ser criadas de maneira consciente ou não consciente, por meio da repetição ou por meio da emoção. Nesse momento, vale destacar que as memórias implícitas, inconscientes e emocionais, elas são mais valiosas para a estratégia de marketing e para a estratégia da organização, pelo fato de que, quando forem evocadas pelo marketing, elas vão gerar
uma maior motivação de compra. Para que esses 3 elementos sejam avaliados e mensurados, o neuromarketing faz uso de diversas técnicas, muitas delas da neurociência. A gente pode citar a ressonância magnética funcional, ela vai mensurar o fluxo sanguíneo das áreas cerebrais. Então, quanto maior o fluxo sanguíneo em determinada área do cérebro, mais essa área está ativa naquele momento. O eletroencefalograma, ele trabalha basicamente da mesma forma, a diferença é que ao invés de mensurar o fluxo sanguíneo, ele vai mensurar a atividade elétrica dos neurônios. E o eye tracking, ele é uma espécie de óculos que vai registrar o foco visual do consumidor, ele consegue monitorar qual ponto está sendo analisado naquele momento, por quanto tempo o consumidor foca a sua atenção naquele ponto. Além dessas 3 técnicas, o neuromarketing também utiliza o eletrocardiograma, a eletromiografia facial, a salivação, a pupilometria e diversas outras técnicas, mas todas elas são utilizadas no momento em que existe o contato do consumidor com o estímulo externo. Ou seja, no momento em que ele está assistindo a um anúncio, a uma propaganda, no momento em que ele está escutando um jingle, no momento em que ele está em contato com um produto, uma embalagem, vivenciando a prestação de algum serviço. Todavia, para que seja feito um diagnóstico correto das informações advindas dessas técnicas, é necessário que a gente entenda quais são as áreas cerebrais que estão diretamente ligadas ao comportamento do consumidor e quais são as suas funções. A primeira delas é o sistema límbico, ele é responsável por somar emoções positivas e negativas às ações humanas, de acordo com a interpretação que realizada do evento externo. Ele também é responsável por armazenar as lembranças emocionais. E o inconsciente, o grande tomador de decisão de compra, ele está no sistema límbico. Então, logo, ele recebe grande influência das emoções nas suas tomadas de decisão. A segunda área é o córtex pré-frontal. Ele fica responsável pelo pensamento racional dos consumidores e, por isso, ele coordena o comportamento dos mesmos de forma lógica. O giro do símbolo, ele permite uma flexibilidade mental para os consumidores, ou seja, conforme o ambiente se altera, o consumidor tem a possibilidade também de alterar o seu comportamento. Os lobos temporais, eles estão presentes tanto do lado esquerdo quanto do lado direito do cérebro, mas possuem funções distintas. Do lado esquerdo do cérebro, eles são responsáveis por compreender a linguagem, a visão e a audição, mas do lado direito, ele fica responsável pela leitura das expressões faciais e da entonação vocal. Por fim, nós temos os gânglios basais, eles que coordenam a ativação ou não ativação do córtex pré-frontal, ou seja, do raciocínio lógico, e também ele que coordena os movimentos físicos dos seres humanos com as emoções e os pensamentos. Mais 5 minutos, tá? Tá bom. Visto o que foi dito até aqui, o neuromarketing ele traz muitas informações, então as empresas que de fato querem se aproximar do comportamento vão naturalmente se aproximar do neuromarketing. A ForyBrain, ela foi a primeira empresa de consultoria a fazer estudos de neuromarketing no Brasil. Então, ela realizou um estudo para a empresa Fiat, onde o objetivo era entender as melhores estratégias para se comunicar durante a crise econômica. Visto o cenário que ela estava envolvida, a ForyBrain decidiu utilizar o eletroencefalograma e o eye tracking. O estudo foi desenvolvido da seguinte forma: a Fiat, ela desenvolveu um comercial onde eram enfatizados os benefícios de longo prazo da compra de um veículo Fiat como um investimento econômico e uma futura venda do veículo, mas com esse comercial, os resultados do eletroencefalograma foram muito positivos em termos de índice de motivação para a classe A, B1, mas para a classe B2 e C1 o impacto motivacional foi bastante negativo. Então, eles decidiram fazer um segundo comercial,
onde eram enfatizados os benefícios de curto prazo, ou seja, a compra de um veículo com o IPVA pago e um bônus de 10 mil caso fosse a troca por um veículo usado. Nesse momento, os resultados foram diferentes para ambas as classes, o índice motivacional foi bastante positivo, e com o eye tracking ainda foi possível perceber quais foram as cenas que geraram maior motivação para essas classes estudadas. Nesse sentido, vale falar que as informações advindas do neuromarketing, elas vão ser usadas de acordo com a decisão dos gestores, administradores e profissionais de marketing, exatamente pelo fato deles terem desenhado a estratégia da organização, os objetivos que eles pretendem alcançar, nesse caso que eu relatei o estudo, com a veiculação do comercial. Então, por exemplo, caso a Fiat tivesse como objetivo atingir a classe B2 e C1, provavelmente eles não utilizariam aquele primeiro comercial onde o impacto motivacional foi negativo para essa classe que eles supostamente delimitaram como público-alvo. Com isso, nós chegamos às considerações finais. O neuromarketing, dentro da estratégia das organizações, ele possibilita alcançar o âmago do comportamento, ou seja, entender de fato os reais desejos e necessidades dos consumidores. E pelo fato de que o inconsciente, o grande tomador de decisão, ele se encontra no sistema límbico e sofre grande influência das emoções, as estratégias organizacionais que focarem de forma emocional no atingimento desse inconsciente, do inconsciente do seu público-alvo, as estratégias possuirão mais chances de serem eficazes. Além disso, o neuromarketing também pode ser visto como uma alternativa inovadora para ultrapassar a limitação existente nas pesquisas tradicionais, e, além disso, vai gerar uma vantagem competitiva em relação aos concorrentes. As empresas vão deixar de acreditar apenas nas respostas conscientes que são dadas pelos clientes, uma vez que elas já foram ditas como passíveis de falha. O neurocientista Antônio Damasio, ele diz que nós não somos máquinas pensantes que sentem, somos máquinas sentimentais que pensam. É necessário que as organizações tenham isso em mente, que o seu público-alvo é, antes de tudo, sentimental, e que elas saibam utilizar as emoções a seu favor, na intenção de melhor satisfazer o seu público-alvo. Muito obrigada a todos. Espero que tenham gostado do tema e entendido. Muito bom, ótimo final. Gostei muito dessa sua apresentação, desse final e da sua apresentação. Pode descompartilhar aí. Obrigado, Gabriela. Pessoal aplaudindo aí. Obrigada, professor. Bom, vamos passar aí para as considerações da banca. Lembrando que a Gabriela, só queria realçar que a Gabriela se apaixonou por esse tema. Nem foi desde o ano passado, né, Gabriela, que você está estudando isso. Aí fez cursos, assistiu palestras. Eu, por sorte, tive contato com uma aluna lá no doutorado que trabalha na ForBrain, porque a ForBrain sempre foi uma empresa fechada, nunca permitiu acesso assim. E, por sorte, eu tive o contato lá com uma colega lá do doutorado, que a Márcia também está fazendo. Inclusive, o orientador da Márcia elogiou muito a ForBrain. Eu nem sabia, ela nasceu lá incubada na UFRJ, do pessoal de neurociência. E aí a Gabriela foi por esse caminho, acho que foi um trabalho bom. Vamos lá, professora Márcia, que é a primeiro membro da banca. Bacana. Gabriela, obrigada pelo convite. Professor Ferrari, muito obrigada. Eu adoro esse tema também. Acho que eu ficaria até triste se eu soubesse que esse tema tinha sido explorado aqui nas bancas e não tivesse sido convidada, porque definitivamente, e tem tudo a ver comigo, né? O meu mestrado foi em cima de comportamento do consumidor, eu sou profissional de marketing, então esse era, inclusive, Ferrari, um dos temas que eu gostaria de trabalhar na minha tese de doutorado, mas o meu orientador, Dr. Luiz Pessoa, não me recomendou, porque ele dizia que para uma tese de doutorado a gente tem poucas evidências de resultados do neuromarketing, e em especial nas empresas de varejo, que é a que eu gostaria naturalmente de fazer, né? Eu acabei mudando o meu tema, Gabriela, porque senão eu estaria aí junto com você pesquisando sobre neuromarketing, porque eu acho espetacular e vem de encontro com tudo que eu acredito e com os meus últimos estudos, né? Seria perfeito para mim.
Bom, então vamos lá, vamos ser rápido, porque a gente tem pouco tempo, né? Gabriela, eu gostei demais, né, do tema, não preciso repetir. Li todo o seu trabalho, li com vontade, né? Li rápido, porque quando a gente gosta, a leitura flui. Eu tenho pouquíssimas observações a fazer, né? Achei super bacana na tua dedicatória lá, você atribuir às suas colegas, né? Algumas minhas orientandas que estão aqui também, essa responsabilidade por te ajudar nesse trabalho, nesse momento tão difícil para todos vocês, né? Achei super... Todos os autores que você utilizou são autores que eu também gosto e que eu também trabalho e que eu também pesquisei no meu projeto de tese que eu queria fazer em termos de neuromarketing. As minhas observações são mais de... Eu sou chata, já vou adiantar, as minhas orientandas sabem disso, eu sou chata com elementos textuais. Então, existem muitas partes do texto que você cita autor, você cita página, mas você não delimita a fala do autor. Então, faltam as aspas. Então, eu escrevi assim, em vários momentos do seu trabalho, aspas, quer dizer, onde é que está a fala do autor, né? Você coloca uma citação direta, mas você não delimita. E isso, num trabalho científico, é importante, né? Você vai precisar fazer uma revisãozinha nesse trabalho em relação a isso. No item 2.2, na evolução do marketing, o Ferrari, que a gente está acostumado a fazer bancas juntas, ele já deve até saber o que eu vou falar. Eu gosto da gente tentar buscar... Você usa muito Kotler e Keller, né? Mas você usa ele lá de 2006. Né? Existe tanta literatura do Kotler que fala sobre essa evolução do marketing, que é uma literatura mais nova, né? A gente tem em 2019, e vocês têm aí na BVU, né? E aí eu acho o seguinte, porque senão fica uma coisa antiga, né? Já se passaram 14 anos, né? Essa monografia vai ser publicada, vai ter 15 anos que Kotler falou isso. Então, assim, uma sugestão que eu tenho para aprimorar e para ainda melhorar o seu trabalho, melhorar ainda mais, seria você tentar lá no 2.2, na evolução do marketing, utilizar uma literatura mais nova, né? A gente, por exemplo, no doutorado, Ferrari sabe disso, a gente só procura artigos de 10 anos para cá. Passou de 10 anos é velho, né? Então, eu acho que isso enriqueceria o teu trabalho, né? E no mais, assim, revisando aqui, tem umas questões de citação direta também, que assim, não ultrapassam 3 linhas, então elas podem entrar no texto corrido, elas não precisam ser recuadas, como você colocou aqui. No comportamento do consumidor, eu vi que você fez um diálogo entre autores, você buscou em sites como o IBGE, você usou uma literatura. Você usou uma literatura antiga, mas é uma literatura clássica, né? E aí você confrontou com uma literatura atual, então ficou super bacana. Né? Você sabe que comportamento do consumidor é a minha área, né? Então, assim, aqui ela está bem bacana. E sobre neuromarketing, eu não tenho o que falar, eu só tenho que realmente pedir que você faça esses ajustes aí, que são textuais, que são, né, regrinhas, mas a BNT está aí, a gente tem que cumprir, não tem como escapar, tá bom? No mais, super parabéns pelo seu trabalho, né? Você tem um orientador top também, eu sei que te ajudou muito nisso, então parabéns aos dois aí, excelente trabalho, muito obrigada por ter me convidado. Gabriela é uma aluna excepcional também, Ferrari, né? Minha aluna de marketing de relacionamento, a gente troca experiências aí, quando você fala, né, da experiência do consumidor, eu fico até orgulhosa aqui de saber que eu tenho um dedinho de participação nisso daí. Parabéns, viu? Obrigado, Márcio. Muito obrigado mesmo. Muito obrigada, professora. Professor Gladstone, suas considerações? Bom, boa noite já a todos, né? Eu queria agradecer aí o convite da Gabriela e estar aqui com esses dois monstros de marketing aí na banca, a gente fica até meio com medo do que vai falar, né? Mas realmente não tem muito o que falar do trabalho. Eu até mandei ontem um e-mail para ela com algumas considerações, como a própria Márcia falou, né? Alguns detalhes de texto, algumas citações que eu não consegui encontrar na referência, ou referência que não está citada no texto, alguns detalhezinhos como escrever figura com letra minúscula, são coisinhas que são fáceis de se resolver.
não diminui em nada o trabalho, são só observações, né? E em relação à apresentação, muito segura, gostei bastante. Dá para ver que você realmente pesquisou, né? Eu não sabia disso tudo, mas realmente, como o próprio Ferrari já falou, né? Você passou muito tempo aí pesquisando, foi atrás de curso, então realmente isso é demonstrado tanto na escrita quanto na sua apresentação oral, né? Você realmente está dominando o assunto porque você foi atrás, você se interessou, então isso daí é uma coisa bastante interessante, né? Eu, assim, uma curiosidade mesmo, não sei se você chegou a passar por isso nas suas pesquisas, mas existe alguma coisa, por que eu penso assim, que a observação, né, de alguma coisa, você saber que está sendo observado, isso influencia essa observação, né? É uma coisa que eu não sei o quanto isso é levado em consideração no neuromarketing. E outra coisa interessante também é o quanto que essas novas tecnologias estão sendo ou pretendem utilizar essas novas tecnologias para fazer essas medições, porque hoje em dia você tem um relógio que mede a sua pulsação, você tem aparelhos conectados em você, né, fisicamente, que poderiam muito bem trazer um tipo de leitura na hora que você estivesse vendo, sei lá, uma propaganda ou alguma coisa dentro do YouTube, por exemplo, que o relógio vai saber que você está ali fazendo aquilo, né? Eu não sei se existe alguma coisa nesse sentido que tirasse até a consciência de quem está sendo observado do fato da observação, né? E outra coisa também é qual o custo disso, né? Isso é uma coisa só para uma empresa muito, muito grande, ou isso já está mais acessível aí para alguém mais baixo aí na escala de evolução aí das empresas? Professor, eu também fiquei com essa dúvida em relação a se o nosso cérebro ele tem essa percepção de que ele está sendo monitorado e analisado, e isso vai surtir alguma influência, mas confesso que não achei essa informação disponível. Em relação às técnicas que você disse dos relógios que já fazem essa medição de batimentos cardíacos, que é uma técnica utilizada pelo neuromarketing, eu acho que vai estar muito perto disso acontecer, dessas tecnologias mais avançadas, né? Porque a gente pensando em ressonância magnética, se tornam... a maioria das pessoas já fizeram algum tipo de ressonância, sabe o tamanho de um aparelho, como é caro essa compra, como é caro realizar o exame. Então, já também respondendo a outra pergunta, não é uma questão acessível para as outras empresas, principalmente as empresas pequenas, é um valor muito alto, realmente tem que estar disposto a fazer esse investimento nesse estudo, mas eu realmente acho que vai estar muito próximo de existir essa mudança de utilização de técnicas mais avançadas, onde a tecnologia já foi capaz de atingir e diminuir esse valor, como eu já falei, a questão dos relógios que fazem esse monitoramento da variação cardíaca, eu acho que isso está bem próximo. Perfeito. Legal. Eu acho que isso vai para um campo mais ético também, né? Porque você saber que está sendo observado e você passar por um teste é uma coisa. Você não saber que você está sendo observado e esses dados coletados, aí é mais complicado, né? É verdade. Isso tudo entra nas questões mais complicadas, né? Mas não é o tema de hoje, então, para mim, você está dominando muito bem o assunto e parabéns mais uma vez pela apresentação. Essa sua curiosidade, Gladys, sempre foi a minha também. Toda vez que eu orientei e li sobre neuromarketing, até que a gente conversou eu e a Gabriela, a gente não acha na literatura nada que fale sobre isso, nem como limitação do método, nem como limitação desse método de pesquisa, né? A literatura não aborda essa questão, porque não é só o cara estar sendo observado, ele está sendo observado cheio de fio na cabeça, cara. Ele está com aquele óculos de ficção científica, eye tracking, assim, até isso deve interferir. Mais a Joana, que é a moça lá do doutorado, ela nem está fazendo doutorado no IAG, está fazendo mestrado, mas a Joana, na palestra dela, que a gente viu, né, Gabriela? Ela Sim. falou que que eles conseguem separar tecnicamente o que esse efeito. Ela garantiu que consegue, ela trabalha na ForeBrain. Aí você falou de uma questão de ética que eu tenho certeza que isso é que impediu que a gente de fato tivesse um estudo de caso. Cara, a gente chegou perto de ter um estudo de caso.
A gente teve autorização da ForBrain para fazer o estudo de caso. Eles falaram que iam dar entrevista. A Joana chegou a conversar com a... Antes da Joana foi a Camila, que trabalha lá também. Cara, aí veio a danada da pandemia e acabou com os nossos sonhos. Aí a Joana foi mandada embora. Nem foi mandada embora. A Joana foi para uma outra empresa trabalhar com neuromarketing aplicado ao ambiente interno, cara. Trabalhar com neuromarketing, como que o cliente interno está motivado ou não está motivado, como que ele interpreta a comunicação das empresas, que pode ser assim, mas estava muito novo e a gente não conseguiu virar a tempo de fazer um estudo de caso nessa empresa nova da Joana, né? Aí a Camila, que ficou no lugar, rompeu, falou que não podia mais, muita gente foi mandada embora, o dono não ia dar entrevista. Sempre foi uma empresa muito fechada, talvez até por essa questão de ética, Gladys. Até que ponto eles podem ficar falando, né, dando mais detalhes sobre essas pesquisas, né? Mas legal, legal. Bom, então nós vamos agora deliberar a nota. Eu vou retirar os dois membros da banca da sala. Vocês fiquem aí, tá? A gente só vai deliberar. Eu vou pausar a gravação. Bom, voltando da deliberação dos membros da banca, você foi muito elogiada, conforme as considerações que eles fizeram aqui, e para corroborar e para premiar a tua trajetória aí como aluna brilhante do nosso curso de administração aqui da Unifase, você foi considerada aprovada com nota 10. Eu vou compartilhar com vocês a ata. Não está preenchida, mas só para que vocês concordem, porque na gravação tem que ter a concordância de todos. Tá, Márcia? Então, nota 10, concorda, Márcia? Sim, concordo. Nota 10. Professor Gladys Tônio também, nota 10. Concorda, Gladys? Está com o áudio fechado, Gladys. Tem um problema aí no teu áudio. Dá um joinha aí que está valendo. Abriu. Ok. E aí eu vou preencher depois e você... Vendo? Tá, estamos ouvindo. Agora sim. O Ferrari, eu mando para você, então, as considerações do trabalho. Tá, manda para mim que tá? eu passo para ela. O Glad já mandou diretamente para a Gabriela, não é isso? Pelo que eu entendi? Tá ótimo. Gente, muito obrigado aí, muito obrigado pela presença aí dos outros colegas. Aqui. Bom ver todos vocês, tá? Desculpa, Ferrari, desculpa, mas vamos tirar uma fotinha desse momento? Ou não? Gabriela, tira aí. Gabriela, dá um print aí. Peraí. Depois a gente passa. Só um minutinho. Vamos sorrir, então. Vou tirar agora. Muito obrigada. Queria aproveitar o momento. Fiquei muito feliz de ter o professor Ferrari como orientador. Sempre foi um exemplo de profissional de marketing para mim. Coloquei como agradecimento do meu texto. O professor Gladys e Márcia, que fui aluna em diversas matérias, também são um exemplo de profissionais de administração, marketing, enfim, eu fico muito agradecida e muito feliz que vocês tenham gostado. Esse sempre foi o intuito, que eu pudesse fazer um trabalho que as pessoas se interessassem, que eu me interessasse, sem dúvida alguma, eu me interessei. E é isso, muito obrigada. Obrigada, Gabriela. Parabéns, gente. Vou encerrar, então, vou parar a gravação.